Ela é o livro mais lido do mundo, o mais traduzido, o mais temido por reis e odiado por impérios, mas mesmo assim, ela sobreviveu. A Bíblia não é apenas um livro, é uma história viva, uma mensagem que atravessou milênios, escrita por mãos humanas, mas inspirada por algo muito maior. Hoje, você vai entender quem escreveu a Bíblia e como ela chegou até você. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Ela foi escrita ao longo de aproximadamente 1.500 anos por mais de 40 autores, mas o mais impressionante é que esses autores viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, e mesmo assim, todos contaram a mesma história, a história de Deus redimindo o ser humano. Alguns eram reis, outros eram pastores, tinha médico, pescador, profeta, cobrador de impostos, mas todos escreveram com uma mesma fonte, a inspiração divina, como está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Você consegue imaginar? Um livro formado por dezenas de vozes humanas, mas com uma única voz eterna falando por trás de todas elas. O Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico, com partes em aramaico. Ele começa com o Gênesis, relatando a criação do mundo e a queda do homem, e termina com os profetas que apontavam para a vinda de um Salvador. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele não era apenas um líder, era um homem que falava com Deus face a face. Êxodo 33:11. Você consegue imaginar isso? Outros autores incluem Josué, Samuel, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, profetas que falavam palavras de fogo. Cada pergaminho era copiado, à mão com extrema reverência. Se um escriba errasse uma letra, a página inteira era descartada e recomeçada. Isso mostra o respeito e a urgência que eles tinham pela palavra. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, a língua comum no Império Romano. Ele começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam a vida, morte e ressurreição de Jesus. Em seguida, temos o livro de Atos, que mostra o nascimento da igreja. E depois, as cartas dos apóstolos. Paulo escreveu boa parte delas. Um homem antes perseguidor de cristãos, que se tornou o maior missionário da fé. Pedro, João, Tiago e outros também escreveram. Cada carta orientava as igrejas, combatia heresias e trazia esperança aos perseguidos. E não podemos esquecer o último livro, Apocalipse, uma revelação profética dada ao apóstolo João, preso em uma ilha, um livro que aponta para o fim de tudo e o começo de um novo reino. Durante séculos, reis, imperadores e religiões tentaram destruir a Bíblia. O imperador romano Diocleciano, por exemplo, ordenou que todas as escrituras fossem queimadas, mas não adiantou, porque a palavra não é só papel, é vida. Cada cópia queimada dava lugar a outra. Cristãos esconderam textos em cavernas, em potes de barro e até enterrados no deserto. Os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, foram descobertos em 1947 e confirmaram com precisão a fidelidade dos textos do Antigo Testamento, como está escrito em Isaías 40:8. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Por séculos a Bíblia foi mantida em latim e o povo comum não podia ler, até que em 1517, Martinho Lutero se levantou, um monge que traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que qualquer pessoa pudesse entender. Lutero dizia: a Bíblia deve estar nas mãos do povo. O lavrador, a criança, a mulher, todos devem conhecê-la. Pouco antes disso, a imprensa de Gutenberg havia sido criada. Isso permitiu a reprodução rápida de exemplares. Foi uma revolução. Hoje, a Bíblia já foi traduzida, total ou parcialmente, em mais de 3.000 idiomas. E sabe o que é mais incrível? Mesmo com tantos ataques, tantas cópias, tantos séculos, a mensagem dela permanece a mesma. A Bíblia chegou até você, não como um livro antigo e ultrapassado, mas como uma carta viva, escrita por Deus, para você. Muitos morreram para que você pudesse ouvir essa mensagem. E agora que ela chegou, o que você vai fazer com ela? A Bíblia não é só um livro de histórias, ela é o próprio Deus falando com você. E como disse Jesus em João 5,39, as Escrituras dão testemunho de mim. A pergunta que fica é, você está ouvindo? Se esse conteúdo te fez pensar, curta, compartilhe e se inscreva. Estamos só começando. Aqui, a palavra é levada a sério.